Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos iniciando a nossa quarta aula da Escola de Princípios, da Escola de Líderes, né? E estamos quase chegando na metade do primeiro módulo, para honra e glória do Senhor, né? Então, na semana passada, na nossa última aula, nós falamos sobre meditação bíblica, né? Então, nós entendemos a importância de meditar na palavra de Deus, na importância de a gente ter uma comunhão, de a gente se relacionar com o Senhor. E hoje a nossa aula, o título da nossa aula é Quem é Deus? Então, é um assunto muito especial, muito importante para nós. Mas antes de iniciar, eu quero te convidar, então, a fechar os seus olhos, para a gente estar fazendo uma oração, amém? Pai querido, nós queremos, Senhor, mais uma vez, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, que temos, Senhor, de estar aqui, Senhor, ouvindo, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua palavra. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida, Senhor, que se disponibilizou, Senhor, em estar, Senhor, ouvindo, Senhor, e aprendendo. Que Teu amado Espírito Santo de Deus nos dê direção em tudo que nós formos falar, no nome de Jesus. E que a nossa mente esteja cativa e obediente à voz de Cristo para entendermos a palavra do Senhor. Pai, que nessa noite, Deus, Tu possa se revelar a nós mais uma vez, Pai. Permaneça conosco, Senhor, nos dando direção, Pai, em tudo, Pai. No nome de Jesus, amém. Em Isaías 45:6 diz: para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui em Isaías já começa, né, o Senhor afirmando: eu sou o Senhor e não há outro. Então o que o próprio Deus revela acerca de si em sua palavra? Como toda pessoa, Deus tem atributos ou qualidades, o que distingue de qualquer outra pessoa, ou seja, que fazem dele um ser singular. Existem dois conjuntos de qualidades que Deus possui. O primeiro deles diz respeito à natureza. Seria mais ou menos como dizer de alguém como a sua aparência, embora não possamos comparar Deus a nenhum ser humano na constituição física ou mesmo espiritual. A isto chamaremos de qualidades naturais ou da natureza de Deus. Outro conjunto de qualidades de Deus está relacionado ao seu caráter ou conforme a comparação citada anteriormente. Como Deus seria por dentro? Isso diz a respeito do seu caráter e aquilo que move os seus atos. A isto chamamos de qualidades morais de Deus, sua personalidade. Qualidade da natureza de Deus. Deus é espírito. Esta é talvez a qualidade natural mais marcante de Deus. A Bíblia diz em João 4:24 que ele é espírito, ou seja, ele não é composto de matéria física, nem tampouco possui uma natureza física. Isso também pode ser explicitado em outras passagens. Por causa desta qualidade, Deus não se limita às realidades humanas, nem muito menos às de tempo ou espaço. Então Deus, ele sendo espírito, ele é perfeito, né? Ele não tem defeitos. Deus, ele não se limita às nossas realidades, nem tempo e nem espaço. Deus é atemporal. Ele se adequa a qualquer tempo. Ele não está restrito ao passado, presente ou futuro, mas transcendente a essas dimensões temporais. Deus é a fonte de toda a vida. Outra qualidade natural de Deus é o fato de estar vivo. A Bíblia diz que Deus é o que é, ou seja, nós seres humanos existimos a partir de uma outra pessoa, nossos pais, parentes, que geram nossa linhagem. Deus, porém, não depende disso, pois é a fonte de toda a vida. Em Êxodo 3:14, Deus disse: eu sou o que sou. Né? Então, Deus, ele não depende de ninguém para existir. Antes de tudo existir, Deus já existia. Né? Deus, ele é a fonte de vida.
Deus possui uma personalidade. Além de possuir qualidades como espirituais e vida, Deus possui uma personalidade. Ele é uma pessoa, um ser pessoal que tem autoconsciência. Deus possui vontade e é capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco, que possui resposta. A implicação mais clara para esta realidade é o fato de que Deus espera que nos relacionemos com Ele pelo fato de sermos sua imagem e sua semelhança, conforme nos diz a palavra. O detalhe é que Deus espera um relacionamento segundo os seus padrões e não segundo os nossos, que são comprometidos pelo pecado. Então aqui nós entendemos que Deus, ele também tem sentimentos, né? Deus, ele espera, Deus, ele deseja que a gente se relacione com ele, né? Ele sente saudades, né? Nós somos criação dele, então ele espera por esse momento, né? Nós aprendemos na aula passada, na meditação da Bíblia, né, a importância da gente estar buscando Deus diariamente, na leitura, em oração, um tempo de adoração. Isso é comunhão, isso é se relacionar com Deus. E Deus, ele anseia por esse momento. Amém? Deus é infinito. A última das qualidades naturais que iremos abordar se refere à infinitude. Dentro desse campo, podemos dizer que há pelo menos 3 questões contidas nesta qualidade de Deus. Infinitude representa a ausência de qualquer ordem, ou seja, para Deus nada é impossível. Isso quer dizer que Deus está presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus está ali. Deus observa tudo quanto fazemos. Isto porque, em resumo, Ele é o maior que todas as coisas. Deus não é limitado pelo tempo ou o espaço, embora Ele o use segundo a sua vontade. Então, Deus, Ele está presente em todos os lugares, independente de onde nós estamos, lá o Senhor está, né? O Senhor, Ele observa o que nós estamos vendo no celular, no computador, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos no trânsito, em casa, lá o Senhor está, Ele está presente em todos os lugares. Conhece tudo. Deus sabe todas as coisas. Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Jesus diz que nenhum fio de nossa cabeça cai sem que Ele permita, e nem mesmo um pardal poderá cair no chão sem a sua permissão. Deus tanto tem conhecimento dos fatos no passado, presente e futuro, assim como também detém toda a sabedoria, a ciência. Então Deus conhece tudo. Lá no livro de Salmos 139:4 fala que as palavras nem vieram à nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos falar, né? Então Deus, ele sonda a nossa alma, o nosso coração, né? Ele conhece todas as coisas. E também tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso e detém autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Deus pode realizar tudo o que quiser, porque está ao seu alcance fazer isso. Ele é transcendente. Ele é diferente e independente da sua criação. Seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe à parte da criação. A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar dentro do seu povo como seu Deus. Então, todo o poder está nas mãos do Senhor, né? Tudo está ao alcance de Deus e Ele é transcendente. Antes de tudo, Deus, Ele já era. Deus, Ele é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Nunca houve nem haverá um tempo, nem no passado e nem no futuro, em que Deus não existisse ou que não existirá. Ele não está limitado pelo tempo humano e é, portanto, melhor descrito como eu sou. É imutável, ele é
inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do seu povo. Em vários casos, a Bíblia fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. No livro de Jonas, capítulo 3, fala que Deus envia Jonas a uma cidade chamada Nínive e pede para aquele povo se arrepender dos seus pecados, porque se eles não se arrependessem, Deus iria destruir aquela cidade. E aquelas pessoas, aquele povo se arrependeu dos seus pecados. A palavra de Deus diz que eles oraram, eles jejuaram. E Deus que sabe de todas as coisas, porque Deus ele sonda o nosso coração, ele sabe se verdadeiramente nós nos arrependemos. E Deus viu que aquele povo estava verdadeiramente arrependido pelos seus atos, pelas suas práticas, e Deus teve misericórdia, Deus não destruiu aquela cidade. E assim também é conosco, né? Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, a misericórdia de Deus nos alcança, né? Por isso, então, nós devemos nos arrepender, né? Mas verdadeiramente, porque Deus, ele sonda. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Amém? Deus, ele é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Adão e Eva foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de pecarem. Deus, no entanto, não pode pecar. Qualidades do caráter de Deus. Muitas características do Deus único e verdadeiro, especialmente seus atributos morais, têm certa similitude com as qualidades humanas, sendo, porém, evidente que todos os seus atributos existem em grau infinitamente superior aos humanos. Aliás, devemos ressaltar que a capacidade de ter essas características vem do fato de sermos criados à sua imagem, mas ele não é como nós. Dentro do caráter e da personalidade de Deus, podemos dizer que ele é plenamente puro. Dentro da pureza moral, podemos dizer que Deus é plenamente distante de tudo que mal e perverso. Por isso ele é santo, plenamente separado de tudo aquilo que mancha o seu caráter, ou seja, o pecado. Isso quer dizer que Deus não aprova o pecado em nenhuma instância. Então Deus, ele é santo, né? Deus, ele não aprova o pecado. E assim como o Senhor é santo, nós também temos que ser santos, né? Que santo quer dizer separados. O pecado, ele tem que ser um acidente nas nossas vidas. E se porventura pecarmos, imediatamente temos que nos reconciliar com o Senhor, nos arrepender, pedir perdão, nos consertar diante de Deus. Amém? Deus, ele é reto. Deus cumpre e é fiel à sua própria palavra. Ou seja, Deus vive exatamente aquilo que determinou para os homens. Não há incoerência no comportamento de Deus. A Bíblia afirma que em Deus não há mudança nem sombra alguma de variação. Então, mais uma das qualidades do caráter de Deus é que ele é reto, né? E assim como Deus é reto, nós também devemos, né, ser retos, andar em retidão, né? Então, o que é andar em retidão? Por exemplo, quando nós nos comprometemos com algo, nós temos que cumprir. Quando nós fizemos contas, nós temos que pagar, né? E por aí vai. Isso é andar em retidão. Justo, assim como Deus age em relação a si mesmo, ele age em relação a tudo o que está ao seu redor, o que inclui o homem. Embora este aspecto desta qualidade moral de Deus seja próxima do anterior, é importante destacar que a retidão refere-se a procedimento e justiça, a aplicação dos princípios de maneira uniforme. Ser justo significa que Deus mantém a ordem moral do universo e é reto e sem pecado na sua maneira de tratar a humanidade. A decisão de Deus de castigar com a morte os pecadores procede da sua justiça. Sua ira contra o pecado decorre do seu amor e justiça.
Ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade. Que a justiça de Deus não se opõe ao seu amor. Pelo contrário, foi para satisfazer a sua justiça que ele enviou Jesus a este mundo, como dádiva de amor e como seu sacrifício pelo pecado em lugar do ser humano, a fim de reconciliar consigo mesmo. Então nós entendemos aqui que Deus ele é amor, mas Deus ele também é justiça, né? Nós devemos temer a Deus, não viver na prática do pecado, né? Porque Deus ele revela a sua ira contra todas as formas de iniquidade, né? O que é iniquidade? É viver no pecado, né? Aquela pessoa que já se acostumou a pecar, aquela pessoa já que não tem temor, né? Não tem temor das consequências que aquele pecado gera. Então, nós temos que temer o Senhor, né? Então, assim como foi falado nos slides anteriores, né? Então, o pecado ele tem que ser um acidente na nossa vida. Quando nós erramos, nós pecamos, imediatamente nós temos que nos arrepender e nos reconciliar com o Senhor. Amém? Íntegro. Quando falamos que Deus é íntegro, queremos dizer que Ele é plenamente verdadeiro, absoluto. Essa verdade pode ser expressa em pelo menos 3 momentos. Genuinidade. Deus é único e verdadeiro. Quando falamos que algo é genuíno, dizemos que isto é original. Por exemplo, quando comparamos uma roupa original com uma imitação, logo identificamos detalhes que, embora parecidos, levam à constatação se aquela peça é original e outra não. Veracidade. Deus é a verdade. Jesus chamou-se a si mesmo a verdade. E o Espírito é chamado o Espírito da verdade, porque Deus é absolutamente fidedigno e verdadeiro em tudo o que diz e faz. A sua palavra também é chamada a verdade. Em harmonia com este fato, a Bíblia deixa claro que Deus não tolera a mentira nem a falsidade alguma. Essa expressão da integridade de Deus diz respeito ao fato de que Ele apresenta as coisas da forma que elas são. Então Deus ele é original e Deus ele é verdadeiro, né? Deus ele não tolera mentiras. Então a gente precisa entender que não existem meias verdades. Amém? Fidelidade. Deus nunca deixa de cumprir algo que Ele tenha prometido. Deus é fiel. Deus fará aquilo que Ele tem revelado na sua palavra. Ele cumpre tanto as suas promessas quanto as suas advertências. A fidelidade de Deus é o consolo inexprimível para o crente e grande medo de condenação para todos aqueles que não se arrependeram nem creram no Senhor Jesus. O amor. Quando falamos do amor de Deus, referimos-nos a atitudes de compartilhar de si mesmo e tudo o que tem com seus filhos e com aqueles a quem criou. Este atributo do caráter de Deus é expresso pelo menos de 3 maneiras distintas. Deus é, em primeiro lugar, benevolente, ou seja, é o bem em ação. É o amor altruísta, que visa sempre o nosso bem. Em resumo, é a qualidade do amor de Deus que nos toca bem de perto. Outra manifestação do amor de Deus é a sua graça. Graça, por definição, é a favor que não se merece. Então, graça é a atitude que Deus tem de nos dar as coisas, bênçãos materiais ou espirituais, sem que mereçamos. Aprender sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo é compreender um pouco mais a respeito da nossa própria vida. Então, esperamos que o conhecimento destes conteúdos acrescentam à sua vida grandes vitórias. Então, o amor de Deus ele é incondicional, não espera nada em troca e sem a gente merecer, né? É a graça do Senhor que nos alcança todos os dias. E Deus ele é bom. Tudo quanto Deus criou era bom. Era uma extensão da sua própria natureza. Ele continua sendo bom para a sua criação, sustentando-a para o bem de todas as suas criaturas. Ele cuida até dos ímpios. Deus é bom principalmente para os seus,
o que invocam de verdade. Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados, mas nos outorga o seu perdão como dom gratuito a ser concebido pela fé em Jesus Cristo. Lá no livro de Lamentações 3, 22, 23, diz que a misericórdia de Deus, ela se renova todas as manhãs. E essa é a razão de a gente não ser consumido, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então Deus, ele é compassivo. Ser compassivo significa sentir tristeza pelo sofrimento de outra pessoa, com desejo de ajudar. Deus, por sua compaixão pela humanidade, provou-lhe perdão e salvação. Semelhantemente, Jesus, o Filho de Deus, demonstrou compaixão pelas multidões ao pregar o Evangelho aos pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Então, no nome de Jesus, assim como Deus é compassivo, que nós também sejamos compassivos, Que a gente venha ter no nosso coração uma compaixão pelo próximo, Pelas pessoas que estão próximas a nós. Que a gente não venha virar o rosto, fazer de conta que a gente não está vendo a situação que o nosso vizinho, que o nosso irmão está passando, Que a gente venha ter esse amor de Deus, estar pronto a ajudar, tanto materialmente, mas principalmente estar junto em oração, dando uma palavra de direção, Então esse é o desejo do Pai, que sejamos assim como Ele, compassivos. Deus é paciente e lento ao irar-se. Deus é paciente. Deus expressou essa característica pela primeira vez no Jardim do Éden, após o pecado de Adão e Eva, quando deixou de destruir a raça humana conforme era o seu direito. Deus também foi paciente nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Deus continua demonstrando paciência com a raça humana pecadora. Ele não o julga na devida ocasião, pois destruiria os pecadores, mas na sua paciência concede a todos a oportunidade de se arrepender e serem salvos. A revelação que Deus faz de si mesmo está em Cristo Jesus. Deus nunca foi visto por alguém. Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Em outras palavras, se quisermos entender completamente a pessoa de Deus, devemos olhar para Cristo, porque nele habita a plenitude da divindade. Conclusão. Deus é Espírito infinito poderoso, santo, reto, justo, íntegro, genuíno, verdadeiro, fiel e a própria essência do amor. Em Cristo temos a revelação plena de Deus. Então Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não existiu e nem existirá ninguém igual e semelhante a Deus. Deus, ele é o grande Eu Sou. Amém? Então que Deus abençoe todos vocês. Vocês tenham uma semana abençoada. Releiam novamente todos os slides, os versículos. É importante que vocês leiam todos, tá? Aproveitem esse tempo de meditação que vocês estão tendo para ler tudo novamente. Anotem no caderno que vocês já reservaram. Em nome de Jesus, creio que todos eles já reservaram um caderno para meditar diariamente. Então, usem esse caderno, anotem os versículos. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar, entre em contato conosco, que a gente vai estar auxiliando vocês, tá? Deus abençoe.